Estamos diante da morte de José. Uau, que momento, né? Que dificuldade. Você que teve a oportunidade de acompanhar a jornada de estudo sobre a vida de José, vai concordar comigo que nós tivemos, sim, grandes emoções em acompanhar a intensidade da vida que ele teve, né? Ele teve uma vida de obediência ao pai de uma forma muito intensa. Depois ele viveu com seus irmãos conflitos seríssimos, né? Viveu tráfico humano, viveu a questão de se tornar escravo, depois um abuso, né? Que ele sofre emocional, ele sofre também calúnia, vai para a prisão injustamente, depois ele da prisão sai para o palácio de Faraó, se torna governador do Egito, um homem a qual o próprio Faraó, né, se submetia à palavra dele. É algo muito interessante, parece despercebido, mas a Bíblia deixa claro isso. Então, Deus o eleva a viver e ele vive de forma muito íntegra. Ele tem seus filhos muito citados, né? Ele tem uma aparência clara de ser um bom pai. Então, a gente vai ver assim que esse homem viveu tudo integralmente. Muitas vezes nós chegamos, né, na hora da morte e nós não estamos prontos para a morte porque parece que nos faltou vida. Mesmo tendo vivido muitos anos, nós temos aquela sensação de que algo foi nos tirado, que nós não vivemos integralmente. E isso não é verdade de uma forma física, mas de uma forma emocional, sim. Então, muitas vezes, nós estamos vivendo distúrbios mesmo emocional, quando nós estamos tentando esconder a velhice a todo custo, desesperadamente, é, a fim de, com uma tentativa, né, inútil, de tentar impedir o que vai acontecer depois da velhice. Então, que é a morte, né? Então, assim, o fato de não estar farto de dias é exatamente uma palavra que parece, né? Nos deixa numa condição de falto de dias, que dá aquele desespero. E muitas vezes nós vemos pessoas falecendo com uma idade ainda jovem, mas com uma sabedoria, uma integridade, uma pessoa farta de dias, né? Quantas pessoas se destacam vivendo desta forma, nesta natureza, né? Uma natureza de plenitude. Elas estão bem, elas estão sóbrias, elas estão prontas para falecer. Às vezes, claro, né? Em doenças anunciadas, morte anunciada, quando dá aquele pré-anúncio, né? Da morte. E aí você vê tanta maturidade em pessoas com 40 anos, 25 anos, né? Que estão gratos pela vida e procuram escrever livros no período, né, que antecede a partida, procuram gravar vídeos, fazer coisas, porque estão visualizando o futuro. E às vezes nós vemos filhos desesperados com pais de 101 anos, com 97, e os filhos estão chorando como bebês, gritando na porta do hospital e falando, você tem que fazer algo, gritando com o médico, sendo agressivo, né? Porque algo faltou. É porque ali ainda faltou aprender com o pai coisas que o pai não passou, né? Então, esse sentimento de falta é que gera o desespero na hora da morte, né? É algo muito, muito interessante. É claro que nós não estamos prontos para perder filhos, né? Quando nós perdemos filhos, nós perdemos o senso de continuidade da nossa própria existência. Também não estamos prontos para perder os nossos pais, porque eles são para nós nossa segurança, nosso acalento, nosso ambiente de segurança, né? Estar com os pais, para a maioria, no caso, na relação saudável, né, de paternidade, maternidade, para nós significa segurança mesmo em meio ao caos. Então, é melhor estar na casa do pai e da mãe da gente, que às vezes é uma casa super simples, que parece faltar ali um certo conforto, do que estar numa casa maravilhosa, riquíssima, cheia de conforto físico, mas fria de consolo, conforto emocional. Então, isso explica esse senso de segurança que nós sentimos nos nossos pais. Nós não estamos prontos para perder as pessoas e nem devemos estar.
Na verdade, falar sobre morte vai nos ajudar a viver intensamente. Mas na hora da despedida, nós vamos sofrer e vamos sofrer muito. Quanto mais nós amarmos as pessoas, mais nós vamos sofrer a sua partida. Então, falar sobre morte vai nos ajudar muito nesse momento de partida também. Mas não vai tirar a dor. Não vai tirar a dor. Vai ser muito interessante. Você vai conseguir ter uma despedida muito melhor, muito mais profunda. A sua reconstrução do luto vai ser muito mais saudável. Dentro de quanto mais conhecimento, né, vai te ajudar, mas não vai eliminar a dor. Isso não vai. Então, é importante, né, ter esse conhecimento da nossa finitude, ensinar isso para os nossos filhos, conversar sobre isso com os nossos pais, gerar mais inteligência emocional, é sempre muito bom. A Bíblia sempre nos orienta em relação ao nosso coração, aos nossos sentimentos. É um livro completo de inteligência emocional. A Bíblia fala sobre ganharmos almas, né? A alma está em relação com o sentimento, com a emoção, porque é dali que sai a conduta, né? Dali que sai a forma de agir. Então, é ali que existe a conversão. Então, nós precisamos vivenciar isso, crescer emocionalmente, né? Isso é muito bom. Aqui nós estamos diante da morte de José. Ele é um homem que é um exemplo de uma morte muito íntegra, muito sóbria. Porque nessa época, José e seus irmãos, né, estavam vivendo no Alphaville mesmo, né, do Egito. Eles estavam vivendo super bem. Era um pessoal assim muito bem adaptado. Eles estavam longe de problemas. Aqui entre o intervalo, né, de tudo que aconteceu na reconciliação dos irmãos, nós vamos ver um grande enriquecimento de Faraó, um grande enriquecimento, né, de terras e tudo. Então, parece que ele estava com problemas na administração, mas ele não estava. Ele estava tendo sabedoria para gerar um enriquecimento que depois, lá na frente, esses recursos iriam sair do Egito com os judeus. Então, quando os judeus saíram, os hebreus, né, saíram do Egito, eles saíram carregando esse ouro. Então, tudo faz sentido, né? Nada na Bíblia está escrito por acaso, e faz um grande sentido. Aqui a gente está então diante da morte de alguém que viu além, ele mesmo estando numa situação de paz, de graça, né, de bondade, misericórdia, ele também está vivendo, visualizando o futuro. Olha, um dia a gente vai sair daqui. Olha só quais foram as palavras de José quando ele estava para morrer. Ele, tudo começa aqui no versículo 22, né, da morte de José. É algo muito forte para quem acompanhou toda a história, então. Parece que ele é uma pessoa viva entre nós, assim. E aí no versículo 22, José, a Bíblia diz, José ficou morando no Egito, ele e a casa de seu pai, e ele viveu 110 anos. Então ele viu os filhos dos seus filhos até a terceira geração. Passado tudo isso, ele mandou chamar os irmãos, né, os seus familiares, e ele fala o seguinte, olha, eu vou morrer em breve. Mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam dessa terra para ir à terra que jurou a dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Isto é, né? A terra que jurou para o avô, para o bisa, para o avô e para o pai. E a gente vai sair daqui. Por que ele fala isso? Porque ele tinha uma noção de posteridade. Para que nós tenhamos ter uma vida intensa e também uma morte muito plena, nós precisamos ter essa noção de posteridade. A vida é muito mais do que esse momento aqui. Aqui ele enxergou após a sua morte. Ele enxergou o plano de Deus. O plano de Deus era que o povo do Senhor estivesse em Canaã. Então ele entendeu que ali era um período. A riqueza do Egito não enganou ele. As coisas
os confortos daquele mundo não fizeram com que ele ficasse com os olhos fitos só naquele plano. Ele entendia o projeto de Deus e amou a promessa de Deus mais do que a própria terra que ele estava morando naquele momento. Mesmo que Canaã parecia não ser uma terra boa, mas era lá que Deus ia fazer coisas grandiosas, né, acontecerem. Então, ele então faz um pedido no versículo 25. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Então ele faz um pedido: deixa que eu também participe dessa jornada. De uma certa forma, leve os meus ossos. De uma certa forma, me leve com vocês. Outra coisa que também a gente pode visualizar, que o pai dele, quando o pai dele fez o contexto, ele já pediu, me enterra lá, né? Já me leva para enterrar lá. Só que o pessoal foi, levou, enterrou ele lá e voltou. Então o povo continuou no Egito. José vai além. Ele fala: olha, não agora, mas um dia, Deus vai visitar vocês. Então, neste dia, vocês levem os meus ossos. Sabe o que acontece? Anos mais tarde, ocorreu que havia um faraó que se esqueceu da fidelidade dos hebreus, do amor, né, com que José ali praticamente reinou sobre o Egito, né? E aí esse homem mau, tratando mal os hebreus, fazendo com que eles se tornassem escravos, maldizendo, desprezando, oprimindo. ah, Esse povo, então, vive uma história totalmente diferente, né? Do Alphaville a uma prisão. Então, é algo terrível. O contraste é muito grande. Então, eles ali escravos, imagina, eles sempre olhavam para aquela caixa onde estavam os ossos de José. E eles se lembravam da promessa que um dia eles iriam sair dali. Um dia eles seriam visitados por Deus e eles sairiam daquele lugar de angústia. Então, os ossos de José, eles representavam literalmente a esperança. Eles representavam a graça de Deus que um dia os visitaria e os resgataria, né? E aqui no versículo 26, finaliza o texto, o capítulo 50 de Gênesis, é onde o livro termina. Essas são as últimas palavras do livro de Gênesis. Diz assim: José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram seu corpo e o puseram num caixão no Egito. Ali ficaram os ossos dele e gerando esperança. Quando nós partirmos, nós podemos partir gerando vida, gerando esperança. Isso é algo muito precioso para se pensar. A vida, ela é muito além do que esta vida. Deus nos tem uma vida eterna, prometida e preparada, lugares habitacionais para nós. Ele foi preparar lugares para a gente morar. Nós temos essa certeza e nós precisamos, ao partir, deixar muito claro que nós nos encontraremos. Nós ainda nos encontraremos. É um até breve. Nós estaremos com o Senhor na eternidade. Eu me lembro de uma situação da morte de um amigo e ele teve um problema no dente. E ele, na verdade, ele não sabia, ele achou que estava com dengue, ele teve uma queda nas plaquetas e ele ficou uma semana internado e faleceu. E foi algo muito, muito triste. Com filhas adolescentes, ele entendeu que não era dengue, entendeu que algo estava errado, mas só depois, né, já no finzinho dos dias ali, tentando subir as plaquetas, que entenderam que foi causado por uma bactéria que foi para corrente sanguínea por causa de uma cárie que ele não tratou, né, no dente. E era um jovem pai, muito cheio de vida, viveu muito, muito intensamente a vida com suas filhas, com sua esposa, e um homem de família, um homem que falava de coisas reais, de vida real. Eu tive o privilégio de viver bem perto, bem lado a lado dessa pessoa. Ele era muito amigo do meu esposo. E eu me lembro dele chamar as meninas, ainda muito novinhas, ele chamou as meninas e ele despediu das meninas. E ele falou: Meninas, o pai tá indo. E assim, claro, a medicina não falava isso. A medicina estava dizendo: vai subir, vamos ter esperança, vai subir as plaquetas, vamos ver. Ainda havia muitos recursos, né? Mas ele tinha essa certeza: o pai tá indo. E ele falou: Olha, promete para o pai
que vocês vão encontrar com o Pai na glória. Se vocês nunca, por nada nesse mundo, vão abandonar Jesus. Jesus está comigo agora. Estou indo com o Senhor, mas eu vou estar com Ele lá. E vocês prometam para mim que vocês vão estar comigo lá. Vocês vão se encontrar comigo. Por nada nesse mundo, esqueçam de Jesus. Considere Jesus acima de tudo em sua vida. Gente, que conselho, que palavra, né? 2 dias depois, ele já havia partido. Para todos ali, foi uma surpresa, foi algo terrível, a morte é algo terrível, mas as meninas tinham uma mensagem do Pai. Então, morrer pode ser menos dolorido. No caso, quando você está nesse processo, você pode se preparar para viver essa fase, essa passagem, se até breve, esse despedir deve ser muito bem feito, com toda a graça e amor do Senhor. Amém?